E você aí tem um caderno de oração? O caderno do seu milagre? Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre ele. Você tem um? Eu gostaria muito de saber, já vai deixando aí nos comentários. Então, tenho mais ou menos 4 a 5 anos que eu tenho agora essa mania de colocar tudo no caderno. E eu vou dar exemplos do que eu escrevo neste caderno. E é super poderoso, já vou falando para vocês. Eu estava lendo esta semana, porque eu gosto de pegar meus cadernos e revisar. Aí eu vou para um tempo e vou revisando tudo. Tem coisas que eu vou falar para vocês que eu não entendia que Deus falava comigo lá atrás. Eu tô entendendo agora. Por quê? Eu anotei. Tem modos que o Senhor nos inspira, fala conosco, né? É na palavra, é um vídeo, alguém que chega para você e fala. Todas essas coisas que eu sinto que é Deus falando comigo, eu anoto. Pode ser que seja verdade ou não, pode ser que algo seja por acaso, não importa, anota, porque no final das contas, quando você vai revisar, muitas das coisas que você escreveu realmente bateu, confirmou, que é isso que é o importante. Onde tem a confirmação, é Deus falando com você. Aquilo que não houve confirmação e por acaso você viu só uma vez, uma palavra, fica meio na dúvida, aguarde, ore mais, peça inspiração, a direção de Deus. Pode ser que não seja o que você estava. Vou tentar explicar como é, mais ou menos, que eu escrevo neste caderno. Não é bem ordenado, mas no início do caderno, normalmente, o início do ano, que eu já vou falando assim, para você já ir se organizando, pense no seu caderninho do ano que vem, se você não tem esse costume. Coloque em prática para você ver como é muito bom. Eu fiz assim, com este caderno aqui. Esse é até o mais organizado. Esse rosinha aqui, eu comecei ele dia 31 de dezembro. Eu comecei a escrever nele. A primeira página eu escrevi o quê? Louvor a Deus pelo ano de 2024. Então, eu lembrei, memorizei, peguei as graças que Deus me deu no aqui, tipo um resumo. Aí eu agradeço. Coloco ao meu Rei, Senhor Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo me conduziu neste ano de 2024. Agradeço. Aí eu vou falando por isso, por aquilo. E aí tem várias coisas. Para aqui, neste ano de 2024, 25 no caso, né? Porque aqui 31 do 12, então, último dia de 24. Eu falei tudo o que aconteceu. E aí, louvei, louva tudo. Mas quando eu vou lembrando, igual essa semana eu estava olhando, eu leio tudo isso aqui. Vou relembrando. Ah, já tinha me esquecido que Deus fez isso. E a gente lembra de novo e agradece de novo e sente aquela alegria de novo, né? Então, aí depois disso eu coloquei o quê? Este ano de 2025 eu profetizei, será o melhor ano da minha vida. Algo surreal que eu já percebi dentro de uns 2 anos que eu estou com o hábito de fazer, perceber que realmente é poderoso, é nós profetizarmos isso aqui. Este ano será o melhor ano da minha vida. E assim foi dos 2 últimos anos, assim será este ano também, porque ainda não terminou. O que eu faço? Do dia 31 para o dia 1º de janeiro. As pessoas costumam fazer festas, estarem em ceia. Nós, aqui na minha casa, assim, nós em família, eu procuro participar sim. Só que mais cedo, nós costumamos participar mais cedo, né? Não ficar meia-noite virando. Porque meus pais também, quando a gente estava junto, eles dormem mais cedo. Eu também tenho o costume de dormir mais cedo. Só que nesses 2 últimos anos, e este ano eu quero fazer também, eu passei de joelhos, adorando, entregando, profetizando que meu ano será o melhor ano, entregando para Deus, passa na frente de tudo. E para me ajudar na oração, eu que sou católica cristã, talvez você que é evangélico tenha também alguém de referência aí no YouTube, eu acompanho o Instituto Hesed, Hesed com H, Hesed. Eles passam em adoração ao Santíssimo. Então, você que é católico, você já deve saber, né? Então, a gente adora e eu estou com o costume de fazer isso. Em vez de ficar em festas, mesmo que seja, claro, familiares, não tem nada demais, não tem nada de, não é pecado. Mas eu preferi passar o ano assim, para mesmo consagrar a Deus, né? De uma forma profética e, enfim, ter uma atitude nossa, né? Então, eu coloquei assim, este será o melhor ano da minha vida. E o que eu espero tornar em 2025, eu vou colocando aqui. Tipo, ser uma mulher melhor, procurar ler mais livros, alguma coisa que eu não estou fazendo ou preciso melhorar, eu vou colocando aqui as minhas metinhas, né? E o que eu preciso que Deus faça em mim.
aquilo que eu não posso, que eu não consigo sozinha, o que que eu preciso que ele faça em mim. Por exemplo, que ele cure a minha história. Isso eu coloquei aqui. E tem outras coisas mais, né, que a gente não precisa falar aqui. Então, assim, é só um exemplo para vocês. Aqui, sim, também podemos escrever neste caderno os seus sonhos, seus projetos, fazer a tal da carta para Deus, né? Também podemos colocar neste caderno. Pode colocar seus sonhos, seus projetos pequenos ou grandes, entregando em oração a Deus. Então, esse caderno é tudo em oração. Eu coloco, vou orando em cima. E, normalmente, quando você vai ver a lista depois daquilo que você colocou, seja coisa pequena ou grande, normalmente vão acontecendo e você nem percebe. Quando você olha lá no seu caderninho de novo, você vai ver, eita, eu pedi isso aqui, né? Eu mesmo costumo pedir pequenas coisas, coisas de casa mesmo, coisas assim. Esse ano que vem, vou colocar algo maior, né? Vamos ver se a fé também aumenta, porque depende da nossa fé também, né? Então é isso. Aí aqui, daqui pra frente, depois de eu ter feito todas essas, vamos dizer assim, metas, conversando com Deus, entregando, aí começa como se fosse um diário. Não é bem todos os dias que eu escrevo. Pode ser que não tenha, assim, algo que eu achei que foi bem tocante no dia para que eu escrevesse, tá tudo bem. Então não é todos os dias. Mas eu escrevo sempre que, e coloco a data. Por exemplo, hoje eu orei por meus filhos. Aí eu coloco, orando por meus filhos, pedi uma palavra ao Senhor depois de tanta oração. E a palavra que saiu, eu anoto pelo menos o versículo. Coloca, né, o livro, qual foi, capítulo, versículo. E o que mais me tocou, eu anoto. Normalmente, o que acontece? Aí, quando for lá, daqui alguns dias, eu vou orar de novo por essa mesma situação. Sai uma outra palavra em outro lugar, mas que confirma aquela. É isso que anda acontecendo, sabe? Então, aí você vai orar, por exemplo, Senhor, eu quero orar para eu ter minha casa própria. Vamos orar, e aí você coloca, orei por minha casa própria. Data, coloca a data, não esquece, porque depois é ruim a gente ficar lendo. Tem nos meus primeiros cadernos eu esqueci de colocar a data, depois eu fiquei assim, né? Ah, não, eu queria saber qual foi a data que eu coloquei, que eu fiz essa oração, né? E aí a gente se perde um pouco. Então, sempre no dia que você for, coloque data, pede a palavra e observe os sinais também, porque não é só a palavra vem, no seu momento de oração, você anota. Se por acaso você tem o dom da visualização, né? Deus me mostrou algo, anota também. Comigo acontece muito em sonho, Deus falar comigo em sonho. Eu fiz um curso, estou ainda fazendo, terminando um outro, do padre Douglas Pinheiro. Ele fala muito sobre os dons, né? E aí ele fala assim, que quando Deus fala muito em sonho com uma pessoa, é porque ela não está dando espaço para Deus em vigília, né? Ou seja, acordada. Então, pode ser que isso esteja acontecendo. Deus também dá sinais em sonho. Pode ser que de vez em quando ele dê, sim, normalmente. Como tem várias pessoas na Bíblia que tiveram sinais, direções, alguma coisa que Deus mostrou em sonho. Só que quando acontece direto, né? Aí o padre Douglas diz que é porque a gente precisa ficar mais atento também em vigília, ou seja, acordado, porque Deus está falando, mas você não está entendendo. E talvez isso acontece muito comigo, porque às vezes sim, agora eu estou percebendo que eu estou, como é que fala, discernindo algumas coisas que acontecem acordada, mas o sonho vem para me confirmar aquilo que eu já estava percebendo. Então, assim, é devagar, a gente vai observando. Esse é um detalhe que, não, claro, que não é todos os... A gente não precisa se apegar a isso, porque não é todos os sonhos que significam alguma coisa. Tem coisas que são coisas da mente, normalmente, os da mente. No meu caso, que eu percebo em mim, eu só anoto aqueles que tem umas características, assim, muito reais. E aí, quando eu, claro, e depois que acontece, eu acordo e já vou para a oração, perguntar a Deus se veio dele, se não veio. Se eu entender que veio de Deus, que confirmou algo na palavra, eu anoto aquilo no caderno. Mas não precisa se apegar a isso, né? Eu não me apego, eu só coloco lá anotado. Porque se caso confirma o assunto lá na frente, eu vou ter certeza e constatar que um dia Deus me avisou, né? Essa tal coisa. E já aconteceu mesmo. Tem coisas que eu estou aguardando ainda, confirmação, mas na verdade só se confirma depois que acontecer, né? Então, tem situações que eu estou no processo e só está anotado e continuemos em oração, né? Ao observar esse meu caderno aqui, esta semana, quanto ao meu chamado, vamos dizer assim, uma das palavras aqui que eu peguei no dia 20 de maio de 2025, eu recebi essa palavra
de uma pessoa que ela intercede por mim. De vez em quando ela ora por mim e me manda alguma coisa. Aí veio Hebreus 11, versículo 8 em diante. Só que eu coloquei um pedacinho, aí eu pego e faço essa marcação com aquilo que mais me tocou. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. Essa palavra, sobre Abraão é direto, né? Quando o Senhor pede para ele ir para uma terra prometida e tal, era a palavra que me norteou. E quando eu cheguei aqui, ó, meses depois, veio isso, né? Que foi pela fé que ele, obedecendo, partiu para uma terra que devia receber em herança. E aí aqui, nesse outro lado, eu recebi de uma outra moça que ela intercede por mim. E só que assim, eles intercedem por mim, mas é tipo, a gente não fica todo dia conversando. De vez em quando eu vejo que Deus toca neles para eles me rezar por mim e me mandar alguma palavra. E ela me mandou esta no dia 18, que foi antes desse dia dele, né? 2 dias antes. Uma mensagenzinha, não é bíblica, mas tá assim. Se eu tivesse te deixado confortável, você nunca teria saído de lá. Você achou que era perda, mas era livramento. Pensou que era castigo, mas era direção. Achou que era o fim, mas era só um recomeço. Deus te tirou dali porque te ama demais. Quem é escolhido não é poupado, é moldado. E ela me mandou essa. E assim, eu não costumo receber mensagenzinhas aquelas de texto, de imagens no WhatsApp, sabe? Mas quando alguém me envia, eu já presto atenção. Que normalmente Deus fala comigo através dessa mensagem. E ela me mandou essa. Mas ela disse que sentiu mesmo que quando viu a mensagem e sentiu que o Espírito Santo pediu para me mandar. E é assim, coisas que eu acho importantes alguém me falar. Até mesmo uma mensagem que eu estou tendo agora aí de vocês, né, no comentário, tem algo que me toca, eu venho pro meu caderninho e vou anotar. Aquilo que eu vejo que é, tipo, resposta de Deus, né, porque para eu fazer esses vídeos, por exemplo, no início eu fiz mais assim, será que é? Será que não é? Será que é para me fazer? Será que eu vou ter confirmação? Mas eu tô vendo que estou tendo a confirmação, que para mim, o que é essa confirmação? É que está fazendo bem para alguém. Se está fazendo bem para alguém, a palavra do Senhor está tocando, está transformando, pronto, já chegou ao propósito, sabe? Então, eu tenho a força para continuar. Então, é isso. Aqui, se aconteceu já as bênçãos, você anota, como já aconteceu aqui a minha bênção de ter minha casa, como que foi o processo. Eu anoto, porque às vezes eu esqueço de alguns detalhes, mas se eu anotar, não vou esquecer, né? Assim, vou revisar depois. Esquecer, a gente esquece, mas a gente revisa para relembrar. Qual foi, até uns milagrezinhos pequenos, às vezes as pessoas não dão importância, pois eu dou. Tipo, uma providência divina, eu tava com vontade de comer alguma coisa e rapidinho eu falei com o Senhor, Senhor, meu dinheiro acabou. Eu precisava disso ou daquilo. Aí, de repente, aparece a tal coisa. Pronto, para mim já é um testemunho, para me colocar bem aqui no caderno. Porque eu imagino também que o dia que eu não estiver mais nessa terra, eu quero que meus caderninhos estejam todos guardados como testemunha para aqueles que verão, né? Então, tem muita promessa de Deus, né, no caderno também. E aí é só esse caderno, gente, vocês têm que ter, não leve para qualquer lugar, né? Eu tenho um outro caderno que eu saio com ele para todo lugar. Por exemplo, eu vou para um evento da igreja, um retiro, eu sei que lá vai ter muita palavra de Deus, assim, muito, pode ser que aconteça, eu peço mesmo pro Senhor, fala comigo. Esse final de semana mesmo eu vou para um. Aí eu peço, Senhor, fala comigo, eu tô atenta. Então eu pego um caderno ou uma folha qualquer, você leva o caderno só para isso, né? Tipo, de anotações que eu tenho ali para qualquer coisa. Eu levo essa agenda, na verdade é uma agenda que eu tenho. Aí eu levo, anoto. O que for de importante depois, este meu caderno aqui que está guardadinho em casa, eu chego, passo a limpo nele. Por quê? Não é bom você estar com seu caderninho assim, lá que você perde. Você perde e aí você escreveu coisas íntimas suas, suas promessas, né? Sei lá, suas intimidades com Deus, suas conversas que você não quer que outra pessoa saiba. É um diário mesmo, assim, né? Secreto entre você e Deus. Então, deixe sempre guardado na sua casa, né? Em lugar que não deixe as pessoas ficar pegando. Porque você que tem o costume de oração, se uma pessoa pegar um caderno seu, e você tá lá conversando com Deus na maior intimidade também no seu caderno, essa pessoa vai ficar de deboche às vezes, dependendo da pessoa, rindo da sua cara e tal. Isso, né, é desnecessário, então evite, tá bom? Então, esse aqui foi o meu caderno. Esse caderno foi, não sei se foi de 2024. Eu tenho um outro que tá guardado, que foi o primeiro, mas tava assim, eu sem saber mesmo, de 2024 isso. Só que eu não escrevi muito.
Quando eu comecei a escrever mesmo para falar, para colocar minhas coisinhas no papel, né? Porque, tipo assim, eu fiquei relaxada, né? Tem caderno que eu comecei, tipo, em 2020, acho que foi em 2020, na onda da pandemia, né? Aí eu dei uma parada, tipo, relaxei, mas agora eu tô pegando firme. É desde 2024 que tá mais, é, consequência, assim, né? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado você. Aqui também eu estava em intercessão pela coordenação da igreja, uma certa situação que estava acontecendo. Aí toda palavra, toda direção está anotada bem aqui. E toda resolução também, né? Também que eu esqueci de falar que eu anoto no início do caderno ou agenda, é que eu peço uma palavra ao Senhor. Essa eu comecei esse ano, dos outros anos eu não pedia não. O ano, a palavra do ano. E aí eu peço ao Senhor também no início do caderno. E aí fica aqui anotado. E normalmente é o que eu percebo. Realmente, sabe, confirma tudo aquilo, todo o contexto, como Deus está trabalhando na nossa vida. Então, uma outra coisa aqui que eu anotei, a minha última anotação, eu vou mostrar aqui para vocês. De pedir ao Senhor a palavra, eu também gosto muito de pedir que Ele fale comigo através desse diário de Santa Faustina. Talvez você conheça, né? Esse diário é o diário que ela escreveu quando, né, ela estava em vida, das aparições do Senhor Jesus, compara com ela. E toda a conversa que ela tinha com Ele, em todas as aparições, né, que Ele pedia a devoção à sua divina misericórdia, e ela anotava tudo. Isso aqui é um diário também de oração. Então, aqui nessas partes em que está mais em negrito, né, é a fala de Jesus. Ontem eu estava em oração e ao rezar o texto da misericórdia, normalmente a gente reza, se pudermos, né, nós católicos, às 3 horas da tarde, que é a hora que ele morreu, ele pede-nos isso para, como ele fala para Santa Faustina, né, falava que era a última tábua de salvação para a humanidade, a sua infinita misericórdia. Eu pedi, depois do texto da misericórdia, que ele estava orando pelo canal, estava em oração pelo canal e pedindo confirmação, sabe? Eu ainda estou nisso. Falei, Senhor, fala comigo, eu orando também pelos inscritos. E aí veio uma palavra, assim, que para mim foi muito profunda, sabe? Está no parágrafo 98, página 365, caderno 5º. Mas, filha, ainda não estás na pátria. Por isso vai, fortalecida pela minha graça, e luta pelo meu reino nas almas dos homens. Mas luta como filha de rei, e lembra-te de que depressa passarão os dias do exílio, e com eles a possibilidade de acumular méritos para o céu. Espero de ti, minha filha, um grande número de almas, que por toda a eternidade glorificarão a minha misericórdia. Minha filha, para poderes responder dignamente ao meu chamado, recebe-me diariamente na Santa Comunhão. Ela te dará forças. E aqui para mim respondeu muito, muito sobre o meu chamado, sobre o canal. Eu espero, assim, sempre eu fale com o Senhor, não é, Senhor? Se o Senhor estiver comigo, eu passo sim por cima de todos os medos e vou. Porque no final da vida, do outro lado, lá na glória, Ele me dará a possibilidade de ver o tanto de almas que foram salvas por causa da minha obediência. E isso aqui eu anoto no meu caderninho também, está anotado aqui. Então, para que eu não me esqueça, para que ajuda na nossa oração a gente relembrar o que o Senhor falou há meses atrás e confirma hoje. Às vezes hoje Ele te dá uma palavra que você não entendeu, como muitas vezes acontece. Anota e revisa, porque às vezes é um quebra-cabeça. Uma peça se encaixa na outra, um sinal, uma palavra, uma mensagem, um vídeo, até vídeos. Quando eu vejo que tem um sinal de Deus, eu pego uma frase que a pessoa falou, anoto também no meu caderninho. E é incrível como, certamente, é raro não bater, sabe, com a palavra, com a sua oração. É uma raridade, porque a maioria das vezes encaixa com tudo que você está vivendo, te responde, te confirma a sua oração, confirma naquele dia que você estava no seu quarto, você estava em oração, ou quando você estava em adoração, seja na igreja, em qualquer lugar, vai confirmando no dia a dia. E aqui a gente registra.
E quem sabe um dia o nosso caderninho de oração, né, vire também nosso diário, assim como o de Santa Faustina, pelo menos para que a nossa família veja a história, a sua história de testemunho, as suas promessas sendo cumpridas e elas também um dia acreditem, que elas acreditem e mais em Deus, né? E tenham fé por meio daquilo que você deixou escrito, tá bom? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Ah, se alguém perguntar sobre o Diário de Santa Faustina, este eu comprei na livraria da Canção Nova. Mas existem várias livrarias católicas que é muito comum você encontrar. Tem outras edições menores, essa daqui, e tem capa dura, essa aqui é a capa não tão dura assim, mas existe uma outra também. Ela é a média. E quanto ao caderno, eu comprei na Shopee, que você pode também estar comprando. Se eu conseguir colocar link, eu não sei se eu posso colocar link, eu não testei, eu vou colocar dele, tá bom? E aí vocês vejam lá, chega na sua casa, tranquilo, assim como chegou pra mim, eu já quero comprar outro. Quem sabe, porque normalmente vai uns 2 por ano, né? Depende. Esse meu já tá acabando bem, tá faltando um pouquinho, mas eu já tenho um outro caderno ali,